Vamos ver se ela funciona. Bom dia, Celso, tudo bem? Bom dia, vocês me ouvem? Agora sim, tudo perfeito. Sempre dá certo. A gente fica preocupado, mas sempre dá. Celso, obrigado ao assessor aí, viu? Sim. Obrigado ao colega aí que nos ajudou. Bom dia, Celso. Saudades de você aqui na TV 247. Pois é. Deixa eu ampliar aqui a tela, porque senão eu não vejo vocês direito. Vamos lá. Celso, está tudo perfeito. Já tem perguntas aqui para você. Eu vou tomar a liberdade aqui, Vamos lá. Paulo, que é sobre, na verdade, a maneira como o Lula se colocou depois do encontro com o Olaf Scholz, principalmente o posicionamento do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Algumas pessoas disseram, mas veja bem, o presidente Lula criticou a Rússia. Outras pessoas disseram, o presidente Lula não ficou ao lado da Ucrânia e está sendo muito criticado pela imprensa europeia. Então, eu queria que você tentasse explicar para a gente qual é a lógica da posição adotada pelo Brasil, na verdade, né, e que foi explicitada pelo presidente Lula nesse encontro com o Scholz. Olha, vamos dizer, são duas lógicas. Uma lógica é, naturalmente, condenar a invasão de um território de um país soberano. A gente não pode começar agora a discutir todos os tratados assinados no passado, porque se você começar a discutir, você vai acabar caindo naquela coisa, enfim, que foi usada pelos nazistas, tratados rasgam-se. Não, o tratado, se a Rússia, depois da quebra da União Soviética, assinou tratados que não eram favoráveis, pode ser para eles lamentável, mas não adianta querer reabrir isso tudo. Então, a Ucrânia é um país independente e, digamos, sobretudo, a questão da Crimeia é um pouquinho diferente por causa de antecedentes históricos. Mas, enfim, você invadir o território de um país independente, usar a força sem autorização da ONU, é algo que nós não podemos concordar. Não há como concordar, porque você não é coerente você condenar a invasão do Iraque porque usou a força sem autorização da ONU e achar que se a Rússia invade a Ucrânia, ainda que dê um nome diferente, isso está bem. Então, não está bem. Então, isso é uma parte da lógica. Qual é a outra parte da lógica? É não ficar olhando eternamente para o passado e saber quem você condena e quem não condena e tentar uma solução pacífica. E a solução pacífica tem que ser pela negociação, né? E eu acho que é isso que o Lula tem procurado fazer. Então, aqueles que, digamos, tomam o partido da Rússia, eu não vou entrar aqui historicamente. Nós podemos analisar que, digamos, a expansão da OTAN tenha sido um erro. Muitos pensadores já disseram isso, Kissinger já disse isso, para falar do nome mais conhecido, mas o fato é que hoje é essa situação. Houve a quebra de uma regra da ONU. A Ucrânia é um país membro das Nações Unidas, etc. Então, se você chega no momento, e em determinado momento, ainda que você tenha temores que sejam possivelmente, digamos assim, compreensíveis, mas você invade o território do país soberano, você usa a força sem autorização da ONU, está errado, tem que ser condenado, não tem jeito. Isso é um lado da coisa. A outro lado da coisa é você ficar olhando só isso, aplicando sanções e não procurar uma solução pacífica. Eu acho que o presidente, e por isso a posição do presidente Lula talvez não satisfaça plenamente nenhum dos dois lados, digamos assim, para ver os lados extremos. Ele, ao mesmo tempo, condena a ação contrária aos princípios da ONU, a Carta, etc., que nós defendemos. Veja bem, a integridade territorial dos Estados é um princípio fundamental. A própria China, que tinha uma semana antes, ou 10 semanas antes, ou 2 semanas antes, assinado um documento importantíssimo, com aquele documento entre o Xi Jinping e o Putin, ela não vetou, ela se absteve, ela deixou a Rússia vetar sozinha. Por quê? Porque o princípio, entre outras coisas, porque o princípio da integridade territorial dos Estados é absolutamente fundamental para a China, como é fundamental para todo mundo, mas, digamos, para a China, por motivos óbvios, que eu não preciso repetir aqui, tem Hong Kong, tem Taiwan, etc., ela fez isso. Então, eu acho isso. É difícil, mas eu acho que o que o presidente Lula quer é olhar para o futuro e procurar negociar, procurar ajudar na negociação. E, nesse processo, ele tem enfatizado que é preciso que outros atores participem. Não podem ser aqueles que já estão diretamente envolvidos de uma forma ou de outra no conflito. Então,
Ele tem mencionado a importância que tem a China, né, num processo como esse, porque, veja bem, para usar a frase do Garrincha, alguém tem que falar com os russos. Não adianta ter só gente que fala com o Zelensky, né? Tem que ter alguém que tenha capacidade de influência também, de persuasão, não é torcer o braço, mas de persuasão, de conversa com a Rússia. E aí, nesse contexto, obviamente, a China aparece como um país de maior capacidade, mas ela não pode ser também a China sozinha, né? Então, eu acho que aí é que poderiam entrar países como o Brasil, como a Turquia, como, enfim, países que, ou pelo seu tamanho, a Índia, ou pelo seu tamanho, ou por sua importância estratégica, né, possam também ter uma influência positiva. É preciso jogar ar novo, ar fresco nessa situação. Enquanto ficar só Estados Unidos e União Europeia de um lado e Rússia do outro, né, ainda que, digamos, que a Rússia possa, que muitos países, digamos, não tenham aplicado sanções, como o Brasil também não aplicou, mas é difícil, você não vai resolver. Então, eu acho que essa é a posição e essa é a explicação do porquê que a posição pode não satisfazer aos que defendem mais ardorosamente um lado ou outro. Muito bom, está muito claro, Celso. Florestan, vamos seguir aqui então. Vamos lá, por favor. Ministro, a nova embaixadora dos Estados Unidos diz que não existe país melhor para o Brasil do que a relação com os Estados Unidos. Não tem país melhor do que os Estados Unidos para o Brasil. Eu queria saber como é que o senhor entende essa frase e o que seria bom para o Brasil, mas mais do que o Brasil, para a América do Sul, a relação com os Estados Unidos. O que os Estados Unidos poderiam fazer que justificasse, inclusive, essa frase dela? Porque eu lembrava agora há pouco que o Donald Trump fez um muro tentando separar as Américas, né? A América Latina da América do Norte. Então, o que o governo americano, do Biden, deveria fazer? Olha, eu acho que os Estados Unidos são um parceiro importante, isso é indiscutível. Eles não são mais como foram no passado. Sempre rivalizou um pouco com a União Europeia, mas, digamos, como país individual, não são mais o nosso maior parceiro comercial, né, econômico, talvez ainda pelo estoque de investimento, não pelo fluxo, mas, evidentemente, os Estados Unidos têm uma grande influência na região, e que é uma influência não só econômica, influência cultural e muitos outros aspectos. Há muitas questões, por exemplo, com as quais nós lidamos hoje, cuja origem política com força ocorreu nos Estados Unidos. Né? A questão da igualdade dos negros, não estou dizendo que ela seja praticada, mas ela surgiu lá de maneira muito forte. Né? A das mulheres, eu me lembro de ter conversas com a secretária, uma das secretárias de Estado, não sei se foi na época da Condoleezza Rice ou já da Hillary Clinton, de dizer, olha, há muito tempo que não tem um homem branco como secretário de Estado dos Estados Unidos. Ou era mulher, ou negro, ou mulher negra. Então, isso é uma questão importante, que influencia positivamente, inclusive, a região, em termos de valores. Tem muitas dificuldades de implementar, nós sabemos disso, como nós também temos. Então, quer dizer, os Estados Unidos são um parceiro importante, indiscutivelmente. E para nós, por exemplo, nesse momento dramático que nós vivemos agora há pouco, eu acho que o apoio dos Estados Unidos, não é apoio a um candidato, mas o apoio a eleições, a respeitar as urnas, foi muito importante até pelo impacto que isso tem no meio militar aqui no Brasil, pelo impacto que isso tem na elite econômica brasileira, pelo impacto que isso tem na grande mídia brasileira. Vamos lembrar que, é claro que foi por fatores totalmente distorcidos, digamos assim, mas a nossa vitória eleitoral, a vitória eleitoral do presidente Lula, foi por uma margem muito estreita, e eu acho que, em grande parte, digamos, o apoio não só dos Estados Unidos, da comunidade internacional, mas se você vai pensar na grande mídia, se você vai pensar numa parte importante da elite brasileira, que influencia também, e que, por sua vez, influencia, inclusive, até o comportamento das Forças Armadas, essa influência norte-americana é indiscutível. Se é boa ou é má é outra questão, mas nesse momento que nós estamos vivendo, isso é importante. O fato de ter havido mais de uma ligação, porque o presidente Biden ligou primeiro para cumprimentar, depois ligou para combinar uma viagem. Ontem a Casa Branca já soltou a nota dizendo que haverá essa visita do dia 10, o presidente Lula será recebido pelo presidente Biden no dia 10.
Eu acho que isso é muito importante para consolidar o nosso processo nesse momento. Não é que a gente dependa disso ou que deva depender disso, mas a realidade é essa. Né? Isso conta, como contou o telefonema do Macron. Veja bem, o presidente Lula tem uma política plural. Ele já falou com Putin, há uma viagem programada, eu não sei ainda exatamente com os chineses que data será, mas em princípio deve ser final de março ou início de abril, para a China. Ele já falou, a conversa com o Macron no telefone outro dia, eu tenho muitos anos de viver essas coisas, eu nunca vi uma conversa tão longa ao telefone, até de vez em quando caía, mas eu pensei, bom, agora eles vão parar. Não, continuava, era uma conversa que durou 1h30, né, que era quase que uma reunião presencial, em termos de conteúdo. Agora veio o chanceler federal da Alemanha, né, que é o primeiro-ministro, enfim. Então, eu acho que nós temos uma política que é plural, que nos permite falar com todos os atores, e é essa política que tem que ser mantida e é que o presidente Lula vai seguir. O presidente Lula é um homem autenticamente interessado na paz. E o Brasil é o país que, por interesse próprio, também quer a paz. Então, é uma combinação que tem que ser levada adiante. Obrigado, Celso. Vou passar para o Paulo para a gente ser bem enxuto aqui. Vamos lá. Corre lá, Paulo, por favor. Embaixador, o senhor é um dos formuladores de uma novidade no nosso pensamento diplomático, que é a política externa ativa e altiva. Inclusive, isso é título de um livro do senhor. Eu queria isso explica muito da nossa postura, que nem é submissa, portanto, altiva, e é ativa, ou seja, a gente trabalha para construir uma relação internacional melhor, mais produtiva, do interesse do Brasil. Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor enxerga isso hoje, quando esse mundo está bastante diferente, temos assim cheio de mudanças bruscas, de alterações, por exemplo, essa guerra, tivemos depois duas décadas atrás, teve aquele episódio daquelas negociações sobre política nuclear. Ou seja, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa delicadeza e, ao mesmo tempo, dessa firmeza que é preciso manter para fazer uma política coerente, que é o esforço que a gente está fazendo, que o governo brasileiro está fazendo. Ô, Paulo, deixa eu te dizer, essa expressão foi usada inicialmente para definir a política que nós iríamos desenvolver no primeiro governo Lula. E ela continua válida, na minha opinião. O que mudou a beça foi o mundo, mas a atitude não pode mudar. Claro que você está jogando com fatores novos, então isso tem que ser levado em conta, mas muitas das coisas que nós vimos lá atrás, elas apenas se confirmaram. A importância, por exemplo, da integração latino-americana, sul-americana, importância até para a região. O presidente Lula foi à reunião da CELAC, visitou bilateralmente a Argentina e o Uruguai, mas foi também à reunião da CELAC, no primeiro mês de governo, nos primeiros 20 dias de governo, e a notícia principal era que o Brasil voltou. Não somos nós dizendo isso, são eles dizendo isso. Quer dizer, isso dá um impulso à integração, que é um elemento fundamental nesse mundo complexo que nós estamos vivendo hoje. O mundo hoje é muito mais complexo. Nós víamos em 2002, 2003, uma multipolaridade se formando quase que, digamos assim, de maneira benigna. Até os Estados Unidos aceitando, né? A China ainda era uma potência, mas não era uma superpotência. O mundo mudou. A China hoje é uma superpotência econômica, né, pelo menos. E a Rússia e os Estados Unidos, que estavam numa política de apertar o reset button, como dizia lá, o botão de ligar de novo, a relação entre o Lavrov e a Hillary Clinton, hoje em dia o Lavrov é persona non grata em uma grande parte do mundo. Então, é uma situação, não será para nós, porque nós queremos dialogar. Mas, enfim, então o mundo mudou substancialmente, mas indiscutivelmente, através de uma postura independente, altiva e, ao mesmo tempo, de presença. O presidente Lula foi, por exemplo, 15 dias, 20 dias de governo, podia dizer, não, essa lá que eu não vou mandar um ministro, vou deixar para a próxima. Não, ele está lá. Ainda fez a visita bilateral à Argentina como nosso principal parceiro. No dia seguinte ainda foi ao Uruguai, teve com o governo, teve com a oposição. Ele marcou presença. Vai agora, dentro de um pouco mais de uma semana, recebeu já Veja bem, mesmo sem falar do Macron, que foi uma conversa telefônica, você vê, em 2 meses, ele esteve com o nosso principal parceiro estratégico, que é a Argentina, né, e com a América Latina, como um todo, e Caribe. Ele recebe o primeiro-ministro, chanceler federal, como eles chamam, da Alemanha,
vai aos Estados Unidos e um mês depois vai um mês e pouco depois vai à China. Gente, isso é atividade. Irá à África muito brevemente, porque são nossos queridos parceiros também, muito importantes para o Brasil. Ontem mesmo eu li uma mensagem de um ex-presidente de Gana, né, que foi transmitida por um conhecido meu, que dirige o Instituto Brasil-África. Então, o Brasil é um país presente, e o Brasil é um país que pode ajudar. E o presidente Lula tem consciência e desejo de fazer isso. Eu acho que nós não podemos... Nós temos hoje um mundo... A percepção em 2002, 2003, vou dizer, era que havia coisas que, digamos, eram transgressões da ordem, como foi, na nossa opinião, a invasão do Iraque, tinha que ser condenada. Havia propostas econômicas que eram desfavoráveis, como era a ALCA, e o Brasil assumiu uma postura muito independente e a ALCA se desfez, porque a ALCA não se desfez só em Mar del Plata, a ALCA se desfez num processo negociatório que levou 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e que os próprios Estados Unidos, no fundo, se desinteressaram da ALCA depois dessa questão. O Brasil se empenhou profundamente na rodada de Doha, porque era uma maneira multilateral que continuamos achando que é a melhor maneira de tratar dos problemas econômicos. Hoje, mas o mundo era simples, era claro o que tinha que fazer. Hoje o mundo é mais complexo. A primeira pergunta de vocês já deixou claro como o mundo hoje em dia é complexo. Você querer, ao mesmo tempo, ter relações positivas, de diálogo, né, com a Rússia e, ao mesmo tempo, ser contra a guerra. São duas coisas então, o mundo é mais complexo, mas eu acho que isso não deve ser motivo para a inação ou desespero. Deve ser apenas motivo para você continuar pensando, raciocinando, dizer, olha, não é bem mais da mesma forma. Celso, estou botando essa notícia aqui na tela. Havia um temor de que o Brasil pudesse ter um dominante, né, uma rivalidade. Isso desapareceu. Os países querem a presença do Brasil, porque eles sabem que sem o Brasil, a América Latina, mais especialmente a América do Sul, não tem voz nas relações internacionais. Celso, deixa eu só botar o tema que está na ordem do dia, que é a questão indígena e amazônica, né? Para te perguntar o seguinte: como você vê essa discussão sobre os Yanomamis, sobre o garimpo ilegal, se é necessário que haja algum tipo de cooperação internacional para a vigilância da Amazônia e como se combina isso com uma postura intransigente de defesa da soberania do Brasil sobre a Amazônia? Por que eu pergunto dessa maneira? Porque a direita e a extrema-direita já começa a acusar o governo de ter de avançar em algum tipo de concessão sobre a soberania amazônica. Então, passo para você falar a respeito do tema. Bom, eu não vejo concessão alguma da parte do presidente Lula e do nosso governo. Eu acho que você pode aceitar uma cooperação sempre e quando ela seja dentro de projetos que nós definimos e que nós dirigimos, né? E isso, aliás, me sinto à vontade para falar. Eu me lembro de que quando eu era ministro do Itamar Franco, que houve um problema também lá na fronteira, acho que foi com a Venezuela, se não me engano, e tinham representantes, não vou mencionar países, internacionais que queriam ir junto de uma missão brasileira. Eu pedi instruído pelo presidente, que tirassem os representantes estrangeiros. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você reconhecer que existe um problema. O presidente deu uma prova, a meu ver, de um humanismo ativo, né? Porque não basta ser humanista e ficar em casa falando o que deveria ser e tal, né? Ele deu um humanismo ativo. O presidente, mal saído de uma situação bastante difícil, né? Não vou usar a palavra crise, porque eu acho que não chega, mas de uma situação bastante difícil aqui interna, né? Inclusive com a área militar, com a área da segurança, etc. Mal saído disso. E, às vésperas de uma viagem ao exterior, quando ele foi à Argentina, ele vai para Roraima para ver de perto a situação e toma as providências que tem que tomar. Eu, obviamente, não sou a pessoa perita para descrever ou mais indicada para descrever essas providências, mas me parece que está caminhando muito na direção certa, de retirar os garimpeiros, de garantir a integridade e a saúde da população, enfim, fazer isso tudo. Olha, se alguém quer cooperar, tudo bem, mas vai cooperar nos nossos termos. Ninguém vai dizer. Então, eu não vejo contradição nisso. Cooperação internacional não é renúncia à soberania. Da mesma maneira que soberania não é direito de torturar, de matar, de praticar genocídio, etc. Então, eu não vejo nenhum problema, nem nenhuma contradição nisso. Agora, a extrema-direita vai sempre usar um argumento, de um lado ou de outro, né? Ela não tem compromisso com a verdade. Então, sem compromisso com a verdade, tudo vale.